Olá, olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos. Professor Arley Souza falando mais uma vez. Hoje nós vamos continuar o nosso curso de Relações Estatais, Meio Ambiente e Sustentabilidade. E hoje cabe a mim finalizar com vocês o assunto de direito administrativo, que ainda não acabamos, que é o assunto que fala sobre servidores públicos. Nós já falamos sobre servidores públicos na aula passada, mas nós vamos continuar falando de servidores públicos hoje, dessa vez fazendo uma análise mais detalhada da Lei 8.112, que é a lei federal que regulamenta as carreiras dos servidores públicos civis, né? A lei que fixa o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Lei essa que é parâmetro, muitas vezes, utilizada até mesmo como cópia, né, por diversos estados da federação e alguns municípios que criaram, né, o seu Estatuto dos Servidores Públicos. Então, essa lei, a gente vai estudar ela porque ela é a lei federal, certo? E porque ela serve muitas vezes de parâmetro para a criação das leis estaduais que regulamentam as carreiras civis dos servidores estaduais e dos servidores municipais. Beleza? Estou vendo aqui várias pessoas entrando, doutora Paula Regia, boa tarde, doutor Pedro George, doutor Gabriel Câmara, muito bem, um prazer grande estar com vocês de novo, sempre é um prazer, certo? E sempre que é possível, este professor tenta ajudá-los, né? Quando está dentro dos regramentos da nossa instituição, né? E quando também está dentro dos regramentos éticos. Fora isso, fora desses regramentos da nossa instituição e fora de um tratamento isonômico e ético que nós devemos ter com todos os alunos, aí não é possível ajudá-los sempre que vocês pedem, porque se vier algum pedido nesse sentido, da minha parte será indeferido, diríamos assim, né? Não acolherei, tá certo? Então, prazer mais uma vez estar com vocês e sem maiores delongas, já vamos começar a nossa aula hoje, dessa vez, como eu disse, abordando mais diretamente a Lei 8.112. Dessa vez, o nosso tópico é deveres e responsabilidades dos servidores públicos no âmbito federal. E aí eu vou compartilhar com vocês a nossa tela. Acredito que todos aí estão vendo, né? O tópico que tem lá no nosso cronograma da nossa ONP é agentes públicos. Nós vimos os conceitos na última aula, né? Mas nós ainda não abordamos a responsabilidade dos agentes públicos, os deveres dos agentes públicos. Essa parte que consta desse slide, que eu ainda não coloquei lá no grupo, mas colocarei agora, que também consta lá no finalzinho, processo disciplinar, certo? Essa partezinha aqui que consta no finalzinho, processo disciplinar, nós demos na aula de processo administrativo. Quando eu falei de processo administrativo, eu falei de processo disciplinar, as regras gerais do processo disciplinar da Lei 8.112, certo? De modo que está nesse slide apenas como revisão. Nosso foco hoje é tentar acabar com vocês as responsabilidades, os deveres e alguns conceitos importantes da Lei 8.112, que definem os cargos públicos, o modo um pouco mais detalhadamente de ingresso no setor público e, principalmente, elencar todos os deveres e todas as sanções possíveis dos servidores públicos na esfera administrativa. Beleza, pessoal? Essa é a nossa missão de hoje, que nós tentaremos finalizar com vocês hoje, porque a partir da próxima aula, o tópico que nós... Doutora Marília ainda vai falar na próxima aula com vocês sobre desapropriação, para finalizarmos o tópico que fala de intervenção do Estado na propriedade privada. E depois disso, aí a minha próxima aula já será sobre direito ambiental, né? A Constituição, um estudo sobre a Constituição e sobre como ela trata o direito ambiental, que ela é a nossa norma maior, né? A nossa Carta Magna, e vamos debater todas as normas e valores de proteção ambiental que estão na nossa Constituição, já na próxima aula,
para em seguida darmos mais algumas aulas sobre poder de polícia ambiental, licenciamento ambiental, princípios do direito ambiental. Isso vai começar a ser tratado com vocês, por mim e por doutora Marília, a partir da próxima aula, certo? Até nós acabarmos a nossa unidade curricular, teremos essa última fase aí, esse último metade do mês de maio e praticamente mês de junho completo, abordando esses tópicos possíveis sobre o direito ambiental. Então, hoje, essa é a nossa aula de hoje. Apresentada aí nossa aula de hoje, nossos contatos, eu não sei se todos já me seguem lá no meu Instagram, por favor, me honrem me seguindo, tá certo? Lá eu tenho colocado recentemente dicas de direito eleitoral, importante, é um ano eleitoral, nós vamos ter esse ano um ano eleitoral, vale a pena assimilarem algumas dicas que eu coloco lá, porque, inclusive, há uma perspectiva grande, né, de um concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado. E as dicas que eu coloco lá também servem para o indivíduo que pretende ingressar nessa carreira do Poder Judiciário da União, que é a carreira da Justiça Eleitoral. Beleza, professor, beleza. Professor, já corrigiu as provas? É claro que não. Então tenham calma, tá bom? Eu vou corrigir as provas A1, vou começar a corrigir a partir de hoje, já, pouquinho em pouquinho. Eu tenho a turma de vocês, tenho a turma da quinta-feira e tenho turmas de outras disciplinas na terça e na quinta. Então eu vou devagar, porque o meu prazo para finalizar as correções é o dia 27 de maio, né? Então estamos aí no dia 13. Todo dia eu corrigirei um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até vencermos todas as correções que me cabem, certo? A avaliação A3, neste semestre, na turma com vocês, ficou sob a responsabilidade da doutora Marília. E a avaliação A1, todas as correções ficaram sob minha responsabilidade, ficou sob a minha responsabilidade. Então, cumprirei minha responsabilidade e garanto que até o dia 27 de maio, todos estarão com as suas notas lançadas no sistema. Eu espero acabar antes, certo? Mas só garanto, eu usarei de todo o prazo que eu tenho direito pela nossa instituição. Mas eu espero que vocês tenham ido bem, né? Se alguém puder dar um feedback aí, rapidamente, se foi bom na prova, se alguém puder pedir a palavra. Não, professor, foi fácil, foi tranquilo, foi coerente. Me digam aí, por favor. Doutor Gabriel Câmara, gostou da prova? Ninguém quer comentar a prova? Beleza, tudo bem. Então, já que todo mundo está tímido, né? E só querem falar pelo chat, né? Ah, valeu, doutor Gabriel. Ninguém quer pedir a palavra. Então, vou continuar a nossa aula. Beleza. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre a prova e sobre as correções, depois que eu for lançando no sistema, vocês me acionam e eu tentarei retirar as dúvidas, mas repito que as correções serão, eu diria, sempre com bons olhos, mas desde que estejam dentro do espelho de resposta, certo? Aí as notas serão proporcionais a isso. Não há nenhum interesse do professor jamais em prejudicar nenhum aluno, tá bom? Nosso interesse é ajudar vocês a se desenvolver. Beleza, professor, beleza. Então, essa Lei 8.112/90 é uma lei muito importante para o estudo dos agentes públicos, certo? Porque, no âmbito federal, é ela quem institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, autarquias, inclusive aquelas autarquias em regime especial, que vocês já sabem o que é, bem como das fundações públicas federais. Ou seja, toda a administração pública direta e a administração pública indireta, que tem pessoas jurídicas de direito público, os seus agentes, né, os seus servidores, têm seu regramento baseado nessa lei. É verdade que essa lei é a lei geral, né? A lei que institui o regime jurídico único dos servidores da administração direta da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que são justamente aquelas entidades que têm personalidade jurídica de direito público, né? Lembrando que as fundações públicas de direito, as fundações públicas, elas podem ter personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Mas essa lei aqui
se aplica às fundações públicas federais de direito público. Beleza? Então, já cabe aí essa anotação e essa observação importante. E ela já começa, né, nesse primeiro momento, no artigo 1º, dizendo isso. Portanto, ela não se aplica aos empregados públicos. Esta lei 8.112 não se aplica aos empregados públicos, porque os empregados públicos, conforme nós vimos na aula passada, a relação profissional que eles têm com as entidades da administração indireta, que têm personalidade jurídica de direito privado, quais sejam empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias e fundações públicas de direito privado, essas entidades têm os seus quadros funcionais, pessoas cuja relação de emprego decorre da legislação trabalhista, regulamentada pela legislação trabalhista. Qual seja a legislação trabalhista? CLT. Então, para assessorar servidores dessas entidades, para advogar para essas pessoas, o estudante de direito, o estagiário de direito ou o advogado, né? Porque o estudante ainda não pode advogar, mas pode atuar num escritório como estagiário. Ele tem que saber que terá que conhecer bem as regras do direito de trabalho, regras do direito de trabalho, porque se trata de uma relação contratual. Essa lei aqui não se aplica, portanto, para essas pessoas. Ela se aplica para os servidores. E quem é servidor público? Quem é servidor público? A gente já aprendeu aí, né? A palavra agente público, que nós vimos na aula passada, ela tem um sentido mais amplo, porque ela engloba qualquer pessoa que atue na administração pública, seja eleita, seja nomeada, seja contratada, seja com remuneração, seja sem remuneração. Então, esses são os agentes públicos, mas nós aqui estamos falando de uma categoria específica agora, dos agentes públicos, que são os servidores públicos. E servidor público, doutores e doutoras, é aquele que exerce legalmente um cargo público. É aquele que está legalmente investido em um cargo público. Entendi, professor, entendi. E o que danado, professor, é cargo público? Aí a própria lei define, ó, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Então, nós temos a estrutura organizacional da administração direta da União, né? Que nós já aprendemos que é a pessoa jurídica, né? E é aquela que representa a República Federativa do Brasil internamente, judicialmente e externamente. É a União. A União tem toda uma infraestrutura administrativa. Por exemplo, ela tem os poderes legislativo, judiciário federal, poder executivo federal. Dentro do poder executivo, ela tem aí diversos ministérios, atualmente aí perto de 35 ministérios. Em cada ministério nós temos diversos departamentos, secretarias, até chegar nas superintendências regionais, diretorias regionais. Então, toda essa infraestrutura da administração pública direta e, no caso da administração pública indireta, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das fundações públicas federais de direito público, também nesse caso aí, administração indireta, todos eles têm essa superestrutura e precisam de pessoas para poder dar andamento e executar as tarefas que lhe cabem. E essas pessoas exercem cargos públicos, que são um conjunto de atribuições fixadas numa lei que cria o cargo público e responsabilidades que são acometidas ao servidor, ou seja, a pessoa humana que vai exercer aquele cargo público, que vai ocupar aquele cargo público, que terá posse daquele cargo, tá certo? Beleza, professor. E esses cargos públicos, professor, eles são acessíveis a todas as pessoas ou eles têm algumas limitações para você poder ter acesso a ele? Os cargos públicos, como regra, eles são acessíveis aos brasileiros, certo? Como regra, os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros. Eles também são criados por lei. Eles não podem ser criados por decreto. São criados por lei. Tem que ser um projeto de lei encaminhado ao parlamento para que o parlamento aprove o projeto de lei
depois envia esse projeto de lei para o Poder Executivo sancionar. Somente assim é que será criado um cargo público, ou seja, esse conjunto de atribuições e responsabilidades que vai ser acometida, atribuída a um servidor público que ocupará esse cargo por meio da posse, normalmente, se for um cargo efetivo, após um concurso público, ou se for um cargo em comissão, por mera designação da autoridade nomeante competente. Tá certo? Beleza, professor, beleza. Então, em regra, os cargos públicos são ocupados por exemplo. Professor, é possível estrangeiros ocuparem cargos públicos? É possível, excepcionalmente. E apenas cargos públicos, atualmente, né, pelo menos atualmente, apenas cargos públicos de professor universitário, né? Cargos públicos de pesquisa em universidades. A Constituição trouxe essa exceção, permitindo que estrangeiros ocupassem tais cargos. Os demais cargos públicos, administrativos, cargos públicos no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, que não sejam cargos públicos de professores universitários, só podem ser ocupados por brasileiros, tanto brasileiros natos como brasileiros naturalizados. Esses são os cargos públicos efetivos, essa é a regra. Cargos públicos no Brasil só podem ser ocupados, como regra, por brasileiros. As exceções são os cargos públicos de professor universitário. Por que, professor, essa autorização? Porque os maiores cientistas do planeta Terra não estão no Brasil. E o Brasil precisa, muitas vezes, importar essas grandes mentes, né? Esses grandes pesquisadores, esses grandes cientistas, e ter algum incentivando-os a vir produzir pesquisa, a vir produzir conhecimento. A pesquisa e o conhecimento é a maior fonte de riqueza de um país, né? Talvez até maior do que os próprios recursos naturais que o país tem. Diga-se, por exemplo, o país de Singapura e Coreia do Sul, né? Singapura e os tigres asiáticos, que têm baixíssimos recursos naturais, mas têm elevadíssima riqueza porque consegue produzir conhecimento e tecnologia. Então, para atrair essas grandes mentes, a Constituição autorizou, no âmbito da Carta Maior, e a Lei 8.112 permite que cargos de professores possam ser ocupados por estrangeiros. Fora esses, cargos administrativos têm que ser brasileiro. Beleza, professor, beleza. Também diz a Lei 8.112, nos seus artigos iniciais, que é proibida a prestação de serviços gratuitos ao Estado brasileiro, salvo nos casos previstos em lei, né? Por exemplo, nós já, quando estávamos falando da classificação dos agentes públicos, falamos dos agentes públicos honoríficos, que são, por exemplo, os mesários que atuam nas eleições, ou os membros do Tribunal do Júri, né? Os cidadãos que são convocados para serem jurados. Estes, com a própria lei eleitoral e o próprio Código de Processo Penal, autorizam a prestação de serviços por parte dessas pessoas de forma gratuita. Eles podem trabalhar de forma honorífica, exercendo aquelas funções sem receber remuneração. Mas se for para exercer cargo público, tem que ser cargo público, é uma relação de trabalho em sentido amplo, certo? Por isso, a lei exige remuneração, porque senão isso seria locupletamento indevido do Estado, enriquecimento ilícito do Estado. E aí, se o Estado pudesse obrigar as pessoas a trabalhar para eles de graça, vocês acham que o Estado faria isso ou não? Faria. E trabalhar de graça para os outros é o quê? Ou é filantropia, quando você faz de forma voluntária, tudo bem, ou é escravidão, né? E a escravidão no Brasil já acabou, graças a Deus, pelo menos formalmente, tá certo? Principalmente escravidão para aqueles que vão prestar serviços e trabalhar para o Estado. Beleza, professor, beleza, tranquilo. Então, o artigo 6º da Lei 8.112, eu não vou ler todos os artigos da Lei 8.112, não. Eu vou trazer aqui alguns introdutórios para depois nós ingressarmos naqueles que falam dos deveres e responsabilidades dos servidores.
mas eu estou aqui trazendo esses artigos introdutórios em continuação da aula passada. E o artigo 6º diz o seguinte, ó, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder, né? A autoridade competente, essa questão de competência a gente já aprendeu, né? A competência é um dos elementos do ato administrativo, né? Vocês aprenderam os atos administrativos, não fui eu que ministrei, foi a doutora Marília, certamente ela abordou os 5 elementos do ato administrativo. Confi, for, mob, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lembrar, estou dando aula e revisando tópicos anteriores, certo? Que não foram ministrados por mim, mas que é preciso que todo mundo aqui saia dessa disciplina sabendo disso. Então, os cargos públicos são providos, são preenchidos mediante ato de autoridade competente de cada poder. Esse ato nós chamamos, né, a depender da forma de provimento, de nomeação, certo? De eleição, de designação, são atos de provimento de cargos e funções públicas. O indivíduo pode ocupar um cargo público por eleição, por exemplo, né? Por designação, por exemplo, ou por nomeação, que é o basicão, que é a principal forma. Esse ato de autoridade nós chamamos, muitas vezes, se manifestam por meio de portarias, uma portaria nomeando um servidor analista judiciário aprovado no concurso do TRE. É uma portaria de nomeação. Uma portaria nomeando um servidor para o cargo de auditor fiscal do Estado do Rio Grande do Norte. Quem é que vai nomear essa pessoa? É a autoridade competente de cada poder. Normalmente, é a autoridade máxima de cada poder, como, por exemplo, nesse segundo caso, a governadora do Estado. Mas ela pode delegar essa competência para um secretário, por exemplo, de Estado, nomear os auditores fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. O secretário de tributação poderia ter essa nomeação. Ou então o secretário de administração. Essa competência ela não é exclusiva, certo? Ela, portanto, pode ser delegada. Beleza, professor. Provimento, meus amigos, é uma palavra que muitos não conhecem, significa preenchimento do cargo, certo? O cargo vai ser preenchido através de um ato de nomeação, via de regra. Para artigo 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, a posse do cargo público é o momento em que o servidor, aprovado no concurso público, ocupará o cargo efetivo, ou um servidor nomeado pela autoridade competente, ingressará, passará a ter as atribuições do cargo, investir-se-á do cargo, essa é a expressão correta, por meio de um cargo em comissão, né? O governador do estado, por exemplo, ele tem cargos à sua disposição que são cargos de confiança, certo? Cargos de confiança. Esses cargos recebem um nome na lei. E aí eu posso falar também dessa mesma coisa no âmbito federal. O presidente da República tem legalmente, sobre o seu comando e sobre a sua discricionariedade de nomeação, inúmeros cargos em comissão, cargos de confiança. E aí o presidente da República, já que essa lei se aplica, por exemplo, ao Poder Executivo Federal, nomeia o ministro de Estado. O que é o ministro da Defesa, por exemplo? Ou o ministro da Fazenda? Ou, por exemplo, o diretor da Polícia Federal? Quem é isso? O que é isso? Isso é um cargo em comissão. Um cargo de confiança. O nome técnico é cargo em comissão. Qual é o critério, professor, para nomear esse cargo? Via de regra, o critério é a confiança do chefe do poder. Então, ministro de Estado é nomeado pelo presidente da República. E qual critério? Confiança. O principal critério é confiança. Existem alguns cargos em comissão que exigem alguns outros critérios. Formação superior, né? Ou então formação superior,
em algumas carreiras específicas, formação superior em direito, formação superior em administração pública. Existem algumas leis que regulamentam detalhadamente, ou seja, detalhando a Lei 8.112, requisitos específicos para alguns cargos. Nós estudamos aqui uma lei que fala disso. A Lei 13.303, a Lei das Estatais, ela fixou alguns critérios além da confiança para que o indivíduo pudesse ser nomeado, por exemplo, diretor ou presidente de uma estatal. O cara tem que ter formação superior, não pode fazer parte de partido político, de comissão executiva de partido político, né, de direção de partido político, ele pode ser filiado. Ele não pode fazer parte de órgãos diretores de partido político. Nós estudamos isso quando estávamos estudando a Lei 13.303. Vale a pena, quem não lembrar, reassistir a aula e mais, e ler a Lei 13.303, certo? Porque a nossa aula apenas trouxe as visões gerais, porque não dá para ler a lei toda e estudar ela detalhadamente, artigo por artigo. Beleza, professor. Então, o indivíduo vai investir-se no cargo com a posse. Show de bola, show de bola. E aí o artigo 10 diz o seguinte, ó, a nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de validade. Nós já tínhamos visto isso na aula passada, mas agora eu trouxe uma disposição infraconstitucional que diz que, para que o indivíduo possa ser nomeado para um cargo de carreira ou um cargo isolado de provimento efetivo, ou seja, o que é um cargo de provimento efetivo, professor? É um cargo que exige aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aprovado no concurso público dentro da classificação, na ordem de classificação, a autoridade nomeante, competente para isso, nomeará essa pessoa para investir-se tomando posse desse cargo. Certo? Ah, professor, entendi. Também diz a Lei 8.112 uma regra geral para a validade dos concursos públicos. E essa regra, inclusive, ela é muito repetida nas leis estaduais. Nas leis estaduais e nas leis municipais, nos municípios que, porventura, tenham criado um regime próprio dos seus, aliás, o estatuto próprio dos seus servidores municipais. O artigo 12 diz: o concurso público terá validade de 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Beleza? Professor, uma pergunta, professor. Essa prorrogação que tem aí, ela tem que ser exatamente pelo mesmo período? Não. Ele pode ser prorrogado até por um período menor, mas no máximo por igual período, certo? Então, os concursos públicos no âmbito federal, via de regra, têm validade de 2 anos, de até 2 anos, portanto, e podem ser prorrogados por mais até 2 anos. Essa é uma disposição da Lei 8.112. Beleza, professor, beleza, esse prazo é importante. E aí, o artigo 13, veja que eu estou pulando alguns artigos, né? Mas cabe a leitura de vocês, se um dia vocês forem estudar para concursos públicos federais, essa lei sempre cai, cabe a leitura da lei, certo? Sempre o aluno de direito tem que ler para aprender o assunto, ele tem que assistir a aula, depois ir nas leis que o professor citou e nos artigos que o professor citou e lê-los. Finalizado isso, buscar questões para fazer. Questões de prova de OAB, questões de prova de concurso, questões de prova de juiz, de promotor, de defensor público. Faz essas questões, terceiro passo de estudo. Depois vai para corrigi-las, comparando com a lei e com a doutrina, com o livro que você leu. Certo? Feito isso, verifica o número de erros e aí vai reestudar mais, revisar de novo as matérias que errou. Se fizer isso várias vezes, vários ciclos, você aprende qualquer assunto, certo? Professor, eu queria aprender física nuclear. A lógica é idêntica. O cérebro humano trabalha assim, certo? Isso aí já tem pesquisas de neurociência confirmando que é esse o procedimento. Inclusive, há coachings que cobram de vocês aí 1.000, 2.000, 3.000 reais para um curso de como estudar,
Mas no final, no suprassumo, eles vão estar fazendo isso, vão estar lhe ensinando isso que eu acabei de dizer, certo? E eu estou dizendo de graça, ou praticamente de graça. Beleza, professor, beleza. Então, ó, o artigo 13 fala o seguinte, ó, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Deixa eu compartilhar com vocês, né, o slide que eu não mandei ainda para vocês, o slide, para vocês acompanharem aí, quem quiser no seu próprio computador. Mas eu diria o seguinte, acompanhe aqui pela nossa aula, aí depois, né, vocês leem esses slides, tá certo? Mais importante, prestar atenção na aula. Minha dica é essa. Eu já vou compartilhar com vocês a aula de hoje e a aula de amanhã, certo? Aliás, de amanhã não, desculpa. Da próxima segunda-feira. Que aí vocês já vão ficar com os slides prontos da aula de hoje e da aula da próxima segunda-feira, que eu já elaborei, que aí já será sobre o tópico meio ambiente. Acabei de compartilhar no nosso grupo lá que eu gerencio. Peço aos colegas que repassem, certo? Para os que não estão no grupo. Beleza? Dito isso, vamos continuar nossa missão, né? Então, meus amigos, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo. Essa data é importante, porque essa data de posse, por exemplo, ela vai servir caso o indivíduo ingresse em exercício no mesmo momento que tomou posse, para iniciar a contagem de prazo para aposentadoria, contagem de prazo para promoção na carreira, todas as carreiras, geralmente as carreiras públicas, têm uma lei que regulamenta a promoção dentro daquela carreira, certo? E nesse termo de posse deverão constar as atribuições do cargo, os deveres do servidor, as responsabilidades do servidor e os direitos que o servidor tem, né? Toda relação jurídica tem deveres e direitos. Nós temos, às vezes, no nosso país, muitas pessoas que acreditam que só tem direitos. E esse é um grande problema que precisamos, diríamos assim, melhorar na nossa sociedade, certo? Porque numa sociedade, quanto mais liberdade, mais se precisa ter responsabilidade, né? Também disse o tio Ben, né, do Homem-Aranha, né? Mas ali não foi ele que disse, né? Ali foi o autor da obra do filme de Homem-Aranha citando alguma filosofia, algum autor de filosofia. Quanto maiores as responsabilidades, aliás, quanto maiores os poderes, maiores as responsabilidades. Quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade tem que ter, certo? É um binômio, anda sempre junto, é uma moeda com duas faces. Aquele que quer viver apenas de forma livre, como gostaria, e de forma totalmente livre, precisa sair do seu social para ir viver como um ermitão, sozinho. Porque se você quer viver em sociedade, a sua liberdade, conforme ensinou a sua avó, vai acabar justamente onde a liberdade do outro começa. Essa é a regra de boa convivência social, certo? É para isso que o direito existe. O direito existe para limitar o indivíduo, né, no exercício do seu arbítrio, da sua liberdade de forma arbitrária. Porque em agindo de forma livre, arbitrariamente, ele vai causar dano nas liberdades dos outros. E para que haja convivência social, é preciso que haja sempre esse respeito mútuo entre os cidadãos da liberdade de um com a liberdade do outro, até o momento em que se chocam. Quando se chocam, tem que estar regulamentado pela lei, certo? Estando regulamentado pela lei, quem desrespeitou o espaço do outro é que vai ser responsabilizado. Então, esse termo de posse aí, ele tem que trazer todas essas características, porque o servidor que vai ingressar para trabalhar no Estado, ele terá direitos, mas também terá deveres, também terá responsabilidades. E esses direitos, esses deveres, não poderão ser alterados unilateralmente pela administração pública, pelo Estado, nem pelo servidor, somente por meio de leis. Ou seja, somente uma lei é que vai poder alterar os deveres e direitos dos servidores. Porque esse direito e dever dos servidores estão previstos numa lei. Conforme vocês já devem ter aprendido, talvez até comigo, na disciplina de Teoria Geral do Direito, né?
Somente uma lei pode revogar outra lei. Se eu tenho uma lei que cria direitos e cria deveres, e essa lei, esse estatuto é que vai regulamentar a minha atividade profissional com a entidade política a qual eu vou servir, por exemplo, a União, eu sirvo à União. Eu sirvo ao Poder Judiciário, que é um poder da União. Então, eu sirvo, em última instância, a União, certo? Se for ter alguma alteração no meu regime de trabalho, no meu estatuto de trabalho, nas minhas responsabilidades, nos meus deveres, se for ter essa alteração, é preciso que venha uma nova lei mudando a lei anterior. Não pode o presidente da República, no caso do Poder Executivo, nem o ministro do Supremo, no caso do Supremo Tribunal Federal, no caso do Poder Judiciário da União, né, mudar isso por meio de um ato infralegal. É preciso que seja feito por meio de um projeto de lei, que pode ser de iniciativa do Supremo, inclusive, mas que tem que ser aprovado no Congresso Nacional. Beleza, professor. Tranquilo, tá fácil aí, todo mundo compreendendo bem. Se tiverem, comentem aqui no chat. Estou sendo muito rápido, estou sendo muito lento. Faça um legalzinho aí. Beleza. Por isso que a gente diz, pessoal, que se trata de um regime estatutário. Veja que quando estávamos estudando licitações, a gente viu que a administração pública, né, quando está contratando com um particular, ela tem prerrogativa de alterar unilateralmente esse contrato. Essa prerrogativa é dada pela própria lei, né, de licitações, Lei 14.133. Mas no âmbito da contratação de servidores públicos, comissionados ou efetivos, como a relação não é contratual, é uma relação legal e estatutária, para promover mudanças nos direitos e deveres dos servidores, é preciso leis, certo? Ah, professor, legal. Professor, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado bom é que dá um pouco mais de segurança, por exemplo, aos servidores, né, em relação ao prestar dos seus serviços. O lado ruim, por exemplo, é que, só para vocês terem uma noção, a Constituição manda que seja feita a revisão geral da remuneração dos servidores, da União, dos estados e do município. Mas eu estou falando aqui não da União. Tem que ter uma revisão geral do salário dos servidores para repor o poder aquisitivo dos servidores. Está na Constituição. Só que o salário dos servidores é fixado em lei. E, às vezes, o Poder Executivo, ou o Poder Judiciário, no meu caso, não manda um projeto de lei para garantir esse reajuste anual que a Constituição manda. De modo que, muitas vezes, eu, por exemplo, já estou na minha carreira há 18 anos, eu já passei 9 anos sem ter reajuste, certo? Sem ter reajuste. 9 anos, de 2006 a 2015. Por quê, professor? Porque simplesmente o judiciário enviava o projeto de lei de carreira dos servidores reajustando as remunerações, mas o Congresso não aprovava. Não tinha força política naquele momento. O judiciário não estava com força. Limitações orçamentárias impediam a aplicação do reajuste. Veja, reajuste não é aumento, né? Reajuste é manutenção do poder aquisitivo. Isso aconteceu entre 2006 e 2015 com a carreira do Poder Judiciário da União, dos servidores, certo? Então, por quê? Porque precisa de lei para poder fazer esse reajuste da remuneração dos servidores. Então, isso é um lado, é um lado bom e um lado ruim. Tudo na vida é assim, certo? Tudo na vida é assim. É outra lei da vida. Beleza, professor. No ato da posse, ó, tem vários parágrafos nesse artigo, e um deles diz o seguinte, ó: no ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Quando o servidor público vai tomar posse no cargo, ele apresenta essa declaração logo no início da sua carreira, no início do exercício do cargo. Por quê? Para que o Estado possa acompanhar a evolução patrimonial dos servidores, de modo que, se do nada ele vira milionário, sem nenhum motivo justificado, como, por exemplo, uma herança,
como, por exemplo, um ganho na atividade privada que ele poderá exercer, né? Se não tem isso, como é que ele justifica, como é que ele vai justificar aquele acréscimo patrimonial em tão pouco tempo de serviço público? Alguma coisa está errada. Isso já pode ser motivo para uma auditoria da Receita Federal, uma investigação para verificar se ele está recebendo alguma coisa por fora, o que é vedado, né? Todo mundo imagina que é vedado os servidores públicos receberem remunerações por fora, certo? E além disso, né? Além de eles apresentar essa declaração sobre os seus bens, eles também apresentam uma declaração dizendo se exerce ou não outro cargo, emprego ou função pública. Por quê? Porque a regra na nossa Constituição é que o indivíduo não pode acumular cargos, empregos e funções públicas. Essa é a regra. Tem exceções, professor? Tem. A Constituição diz que há exceções. Por exemplo, é possível se acumular 2 cargos da área de saúde com profissão regulamentada, públicos. É possível acumular um cargo de técnico e um cargo público de professor, um cargo técnico ou científico e um cargo público de professor. Por exemplo, eu sou analista judiciário do TRE. O meu cargo é considerado um cargo de nível técnico ou científico, porque exige nível superior. Eu posso ter outro cargo público. Se eu quisesse, por exemplo, ser policial, eu poderia? Não poderia. Se eu quisesse, por exemplo, ser técnico administrativo do Estado, né? Eu já sou servidor público da União, mas a minha carga horária ordinária é de 6 horas, eu poderia trabalhar mais 6 horas em outro órgão público do Estado, por exemplo. Não poderia, a não ser, já que o meu cargo é técnico ou científico, a não ser se fosse um cargo de professor. Se fosse um cargo de professor, eu poderia exercer. Seria a única possibilidade de acúmulo. Professor, essa limitação aí é para o exercício de mais de um cargo público, né? Exatamente. Na sua esfera privada, professor, o senhor pode dar aula para quantas escolas? Aí eu posso, na minha esfera privada, dar aula para quantas escolas eu quiser, desde que eu consiga garantir a compatibilidade de horário com o meu serviço aqui no TRE. Certo? Ah, professor, beleza, legal. Eu tenho, por exemplo, vínculos com a UNP, poderia ter vínculos com outra instituição universitária, eu tenho vínculos, às vezes, que surgem em parcerias com cursinhos, né? Estou com um vínculo agora com o cursinho na Paraíba, que eu dou aula online, um cursinho aqui no estado, no Rio Grande do Norte, Natal, chamado Mauel, com cursos. Então, no âmbito privado, eu posso. Não, mas eu queria ser professor universitário. Aí eu tenho que fazer um concurso para ser professor universitário, e aí eu só poderia ter um cargo lá na universidade. Eu não poderia ser técnico administrativo da Universidade Federal, não poderia ser gestor da Universidade Federal, analista da Universidade. Eu poderia ser apenas professor da Universidade Federal, que seria a possibilidade de compatibilidade que a Constituição garante. Que a regra é que os cargos públicos não podem ser acumulados. E tem essas duas exceções aí, eu falei o cargo de técnico ou científico com de professor, 2 cargos de profissionais na área da saúde e, em alguns casos, o cargo de vereador com um cargo público, desde que haja compatibilidade de horários, porque o cargo de vereador, às vezes, é possível compatibilizar o trabalho de vereador, né, a atividade de vereança em algum município com um cargo público. Às vezes é possível. Havendo compatibilidade de horários, o indivíduo poderia acumular esse cargo de vereador com o cargo público que ele ocupa. Beleza, professor, beleza. Artigo 15 diz assim, ó, exercício, o que é exercício? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou da função de confiança. O indivíduo primeiro toma posse. Primeiro o indivíduo é nomeado. Aí ele tem um prazo para tomar posse. Esse prazo é de 30 dias. Está na Lei 8.112. Tomou posse, ele tem mais um prazo para entrar em exercício. Esse prazo para entrar em exercício, na Lei 8.112, é de 15 dias. Então, entre a nomeação e o início do exercício das funções, pode transcorrer um prazo de até 45 dias, certo? Tranquilo, autorizado pela lei. É verdade que, geralmente, quando alguém passa no concurso, né, quer logo começar a trabalhar, logo após, às vezes, nomeado, justamente porque está precisando pagar os boletos, precisa receber salário. Só vai começar a receber quando começar a trabalhar. Beleza, tranquilo. Tranquilo, professor, beleza. E aí, passando agora para o artigo 19, diz assim, ó, os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos.
respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas diárias ou de 8 horas diárias, respectivamente. Essas 6 horas diárias, depois a própria lei vai dizer que deverá ser a carga horária quando o serviço é prestado de forma ininterrupta, sem intervalo de almoço. Se o serviço vai ser prestado com intervalo de almoço, aí o servidor público deverá prestar pelo menos 8 horas diárias, tá certo? Esse é o limite mínimo e outro é o limite máximo. Hoje em dia, por exemplo, eu falei a vocês que a minha carga horária ordinária é 6 horas, mas quando nós chegamos no período eleitoral, a nossa carga horária volta a máximo, que é 8 horas diárias, para que nós possamos dar vazão à grande demanda de trabalho na Justiça Eleitoral, né? Que é onde eu trabalho ordinariamente. Beleza, professor, beleza. Show de bola. Professor, se for 6 horas ou 8 horas, isso reduz o salário? Não, não, porque são modos diferentes de prestação de serviço. Então, se você prestar sua atividade de 6 horas mínimas, de forma ininterrupta, não deveria haver redução de salário, certo? Professor, e quando chega o período eleitoral, que o senhor vai trabalhar no máximo 8 horas, que é permitido, há aumento de salário por isso? Também não, também não. As 8 horas estão dentro do limite da lei para que eu preste. Agora, se eu trabalhar 8 horas naquele dia, eu tenho direito a pelo menos 1 hora de almoço. Intervalo de pelo menos 1 hora de almoço. Ah, professor, legal. E aí diz aqui ainda mais o parágrafo 1º do artigo 19. O ocupante do cargo em comissão ou função de confiança submete-se ao regime integral de dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que a administração, né, sempre que houver interesse da administração. Quer dizer, professor, que o senhor trabalha na Justiça Eleitoral, o senhor é servidor público, estou dando meu exemplo para ficar claro e não ter que citar ninguém aqui, para ninguém ficar constrangido. Eu exerço uma função de chefia aqui, que é uma função de confiança. Beleza. Eu tenho que estar disponível para o tribunal o tempo todo, compreende? Não quer dizer que eu vá trabalhar 24 horas. Não. Mas eu dou a minha carga horária de 6 horas corridas ou de 8 horas. Mas se o tribunal disser assim, a partir de amanhã eu preciso que você dê 8 horas, mesmo sem ser no período eleitoral, eu vou ter que fazer o quê? Sim, senhor. Sim, senhor, tribunal. Vamos cumprir essa missão. Eu preciso que você trabalhe aí 10 horas. Sim, senhor. Sim, senhor, tribunal. Por quê? Claro que eu vou ganhar horas extras se eu trabalhar 10 horas. Mas eu tenho que estar disponível, porque eu exerço função de confiança. Quem exerce função de confiança ou cargo em comissão tem que estar disponível, submetendo-se ao regime integral, de dedicação integral ao trabalho. Certo? E aí, professor, como é que você ia conciliar o NP? A UNP ia me perder se acontecesse isso, né? Ou então teríamos que fazer um meio termo aí, nesse intervalo, porque geralmente essas demandas extraordinárias que são solicitadas de nós são nos períodos em que a demanda é maior, né? Quando a situação é uma demanda ordinária, a carga horária ordinária é suficiente. Quando a demanda aumenta, por exemplo, eu já cheguei a trabalhar de domingo a domingo, 12 horas por dia. Podia? Podia. Normal. Era o período eleitoral, estava tendo pandemia, somente eu vinha para o cartório dar andamento às coisas, porque os demais estavam em trabalho com medo, né, de pegar a pandemia. No meu cartório tem muitas pessoas idosas, correndo risco, de modo que eu era o único servidor que vinha eu, um estagiário que tinha uns 25 anos, não era público de risco, e um colega servidor que também é jovem, tinha uns 37 anos, também era jovem, saudável, e vinha trabalhar presencialmente no período das eleições de 2020. Durante alguns meses, né? Certo? Normal. Ficamos aqui e cumprimos a missão. Graças a Deus. É assim. Show de bola, professor. Show de bola. Mas quem ficava 12 horas, professor, eles também ficavam 12 horas? Não, eles não ficavam não, porque eles não exerciam função de chefia e nem cargo de comissão, nem função de confiança. Então, o estagiário trabalhava a carga horária dele, que na época eu acho que eram 4 horas diárias, e o servidor trabalhava a carga horária dele, que eram 6 horas corridas. Eu acho que nessa época já eram 8 horas, porque era o período eleitoral. Show de bola, entendi, professor. Entendi. Dito isso, apresentado essas questões iniciais, nós vamos começar agora a ver como a Lei 8.112, né,
define os deveres do servidor público. Existe lá, no artigo 116, um rol de deveres do servidor público. Deveres esses que, se não obedecidos, podem gerar responsabilidade administrativa do servidor público. Inclusive, alguns deveres, se não obedecidos, podem gerar até mesmo responsabilidade criminal do servidor público. Ou ainda, até mesmo responsabilidade também civil. Ou seja, o servidor público, quando exerce as suas funções e descumpre os seus deveres, a depender dos deveres, ele poderá ser punido administrativamente, penalmente e civilmente. E são três instâncias independentes. Ele vai sofrer as três punições. E isso não configura bis in idem, ou seja, dupla punição pelo mesmo fato. Não, não. Porque são punições com naturezas diferentes, instâncias diferentes. Beleza? E quais são os deveres dos servidores públicos, professor? Então, vamos ler aqui, né? Para a gente ir na lei, que é preciso conhecer também o texto da lei, certo? Diz o artigo 116 da Lei 8.112. São deveres do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir. Observar as normas legais, ou seja, as leis, e regulamentares, ou seja, as normas infralegais. Cumprir as ordens dos superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Claro, né? Eu sou subordinado aqui no meu órgão a um juiz, né? É a minha autoridade superior, é um juiz. Se o juiz me der um comando que não seja manifestamente ilegal, a mim cabe fazer o quê? Veja que nesse caso aí o juiz está agindo como autoridade administrativa, né? Poder de mando administrativo, eu diria. Não é um poder de mando ainda judicial. Ele não está dando uma ordem judicial, ele está dando uma ordem de administrador. Ele é o chefe, ele é o presidente do juízo eleitoral. Quem preside a eleição é ele. Aí o juiz vai dizer, olha, Arlen, emita esse relatório aqui para mim. O que é que eu tenho que fazer? Sim, senhor, excelência. Vou lá e cumpro e imprimo o relatório. Mas se ele der uma ordem manifestamente legal, por exemplo, Arlen, olha, vá ali e pega uma mala de dinheiro para mim, que o advogado está ali esperando lá fora. Opa! Mas, excelência, uma mala de dinheiro, excelência? Isso é esquisito, excelência. Isso é uma ordem manifestamente legal. Não posso pegar uma mala de dinheiro. Não, vá lá pegar. Aí, a própria lei me protege. Eu tenho o dever de cumprir as ordens dos meus superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Se for manifestamente ilegal, eu não sou obrigado a cumprir. Nem eu, como servidor público, e nenhum cidadão brasileiro como cidadão. Porque os cidadãos brasileiros também estão regidos pelo princípio da legalidade, né? Que diz que ninguém será obrigado a fazer nada ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei, artigo 5º, inciso 2. Então, a gente não pode ser obrigado a fazer coisas que são manifestamente ilegais, ok? Mesmo que essa ordem venha de uma autoridade estatal que tenha poder. Beleza, professor, mas tem uma coisa, professor, os atos administrativos a gente aprendeu e as ordens das autoridades administrativas são atos administrativos, atos verbais, eles são presumidamente legais. Isso é verdade. Há uma presunção de legalidade. Mas a presunção de legalidade protege os atos legais ou, pelo menos, os atos não manifestamente ilegais. Porque quando o ato é manifestamente ilegal, a presunção de legalidade, a presunção de legitimidade do ato cai por terra, porque essa presunção de legalidade, ou também chamada presunção de legitimidade do ato, ela é uma presunção relativa, a qual nós usamos a expressão latina para nos referir a ela, é uma presunção iuris tantum. Se digitei aqui no nosso chat. Presunção relativa, portanto, presunção que cabe prova em contrário. Não é uma presunção absoluta. Iuris et de iure, de jure. Não é uma presunção iuris et de jure, que é a presunção absoluta.
Presunção relativa. Portanto, você está andando na rua, aí um policial militar lhe para e diz: olha, parceiro, encosta aí o carro. Pronto, até agora a ordem não é manifestamente legal. Beleza. Encosta o carro, beleza. Mão na parede, beleza, pode, tranquilo. Aí ele faz a busca pessoal, revista você. Quando ele acaba de revistar, vê que você está todo regular, beleza, pode ir. Mas olha, leve esse pacotinho de cocaína ali para aquela comunidade. Opa! Aí ele já deu uma ordem manifestamente ilegal. Aí você vai dizer, autoridade policial, infelizmente eu não sou obrigado a cumprir ordens manifestamente legais. O cidadão pode fazer isso. Eu, como servidor público, também posso, no âmbito da minha conduta profissional, né, dentro da administração pública. Outro dever dos servidores públicos, meus amigos, que nós podemos citar é o dever de eficiência, né? Ó, atender com presteza, ou seja, com velocidade, com celeridade, com rapidez ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Letra B. Atender com presteza à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Atender com presteza às requisições da Fazenda Pública. A Fazenda Pública, vocês quando lerem essa expressão em alguma lei, né, ou em algum texto jurídico, ou ainda em algum livro, entenda-se, Fazenda Pública é a parte do Estado, é o Estado falando, né? Então, quando vem uma requisição, por exemplo, da Polícia Federal, se não for algo protegido por sigilo, eu tenho que atender com presteza. Beleza? Se vier uma requisição do Ministério Público, eu venho e atendo com presteza. Se a União, por exemplo, quiser saber, por meio da Procuradoria da Fazenda, quem são os devedores eleitorais, eu vou fazer um levantamento aqui no meu órgão, né? Os devedores eleitorais da primeira zona, eu vou fazer um levantamento, gerar um relatório para dizer, os devedores de débitos eleitorais que cabem ser cobrados pela União, Fazenda Pública, são esses. Eu vou e mando para ela os dados. Eu tenho que atender a essas requisições com presteza, certo? Também eu tenho que atender ao cidadão que procura o meu serviço com presteza. Professor, com presteza na mesma hora? Às vezes não, né? Porque existe uma sequência, por ordem de chegada, por ordem de protocolo, no caso dos cidadãos e no caso da própria Fazenda Pública, certo? Mas se eu não tiver nada na frente, eu tenho que fazer o quanto antes, eu tenho que responder ao cidadão dentro do prazo legal, com a maior celeridade possível. Esse é um dever do servidor público. Professor, está na lei, mas é tão difícil ver isso acontecer, né? É. Às vezes é difícil ver isso acontecer. E às vezes, demandas que surgem extraordinárias impedem o servidor, justificadamente, de atender com presteza a demanda que vem do cidadão, né? Contribuinte, que é o nosso cliente, por exemplo. Esse período agora do final do alistamento, aqui em Natal, né, nós tivemos muitas pessoas procurando atendimento presencial. E nós também recebemos requisições de eleitores para transferir o título de forma online. E o prazo que nós temos para analisar e procede 5 dias. Chegou na nossa caixa de entrada, no nosso protocolo, a gente tem que analisar e processar em 5 dias. Beleza. Só que nesse período dos últimos dias, dos últimos 5, 6, 7 dias, a demanda de eleitores aqui chegou perto de 1.000. Às vezes até ultrapassou 1.600 pessoas. De modo que eu retirei os meus recursos humanos do atendimento online para dar andamento e coloquei-os todos para atender os presenciais, já que eram os últimos dias para o pessoal vir presencialmente. Nesse intervalo, o andamento das requisições online, de transferência, atualização cadastral, ficou parado. E o prazo de 5 dias não foi observado. Nesse sentido, eu descumpri a lei, porque o prazo é de 5 dias, mas eu descumpri de forma justificada para dar uma prioridade momentânea ali àquela demanda extraordinária que chegou nos últimos dias do alistamento, né, do período do final do alistamento. Finalizada essa etapa, nós voltamos a analisar todos os requerimentos feitos online.
Nesse intervalo, algumas pessoas ligaram para nós, né? Até com raiva, né? Pô, já pedi faz 8 dias, não analisaram. O que é que eu fazia? Eu prestava essa informação requerida pelo eleitor. Explicava a ele que o motivo era esse e que logo após o final do alistamento, dia 8 de maio, que foi o último dia para fazer o alistamento, nós iríamos dar vazão ao saldo remanescente. Ficamos aí com cerca de 270, aproximadamente, requisições online de título, né? Então, estamos analisando aí todas elas para poder, até o prazo legal que nós temos, que é o dia 18 de maio, ou seja, já é sábado agora, vencermos todas elas e entregar ao cidadão o serviço com a celeridade e eficiência que o cidadão merece. Beleza, professor, beleza. Que outros deveres os servidores públicos têm, professor? Dever levar as irregularidades de que tiver ciência, em razão do cargo, ao conhecimento da autoridade superior, ou quando houver suspeita de envolvimento desta, ou seja, se o seu superior está com suspeita de envolvimento, você deve levar essa irregularidade ao conhecimento de outra autoridade competente para apurar o caso. Então, imagine que eu tenho aqui, não, isso jamais aconteceu, graças a Deus, né, na minha zona eleitoral, espero que nunca aconteça, mas imaginemos que aqui na repartição onde eu trabalho, que é a primeira zona eleitoral de Natal, o meu juiz tenha uma servidora que é subordinada a mim, diretamente e indiretamente a ele, e esse juiz com essa servidora estão, por exemplo, recebendo propina. E aí eu descubro que a servidora está recebendo propina. Qual é o meu dever? Segundo a Lei 8.112. Levar essa irregularidade ao meu juiz, que é a autoridade superior a quem eu sirvo. Beleza. Só que eu também estou suspeitando que essa servidora está em conluio com o juiz. E aí, eu vou ver a quem? Para a autoridade competente que tenha poder de apuração. Nesse caso, superior ao juiz, administrativamente, que existe, é o corregedor, que cabe analisar e apurar essa ilicitude. Então, a mim, só caberia, nesse caso, levar ao corregedor a notícia da irregularidade. E caberia ao corregedor instaurar a apuração. É assim que deve se proceder no direito, certo? Beleza, professor. Outro dever importante, ó, zelar pela economia de material e de conservação do patrimônio, né? A gente aqui, esse pensamento deveria estar em todos os servidores públicos federais e, por que não dizer, de todos os entes da República, né? Porque cuidar do patrimônio público, na verdade, é cuidar do seu próprio dinheiro indiretamente, porque tudo isso é mantido com o dinheiro dos nossos impostos. Então, mesmo que não houvesse esse dever expresso dos servidores públicos, certo? Isso deveria ser uma postura lógica e ética de cada cidadão brasileiro, né? Por isso que quando eu vejo um cidadão brasileiro indo quebrar poste, pichar muros de repartições públicas, quebrar janelas de repartições públicas, eu fico imaginando quão jumento ele é, né? Quão asno ele é. Porque ele está quebrando algo que é dele, certo? Também dele, e que vai ser pago também com o dinheiro dele, ou às vezes com o dinheiro do pai dele, porque geralmente quem faz isso é aquele que não trabalha. Quem vai pagar isso vai ser os impostos do pai dele, né? E mais, ele vai ter fazendo isso, vai estar gerando dano em pessoas que precisam daqueles serviços públicos, né? Então não faz o menor sentido vandalismo com a coisa pública, certo? Não, professor, mas tem algum vandalismo que faça sentido? Na verdade, não tem vandalismo que faça sentido, né? Não há nenhum vandalismo que faça sentido. Mas esse com a coisa pública é pior ainda, né? Não, eu quero protestar. Beleza, meu amigo, proteste, mas não quebre nada. Limpe o local que você sujou, né? Porque se você, para protestar, precisa desrespeitar os direitos de toda a coletividade, para você poder trazer a lume a sua ideia de reivindicação que você tenha, você precisa quebrar tudo dos outros, provavelmente, amigo, o problema é você mesmo. Não é os outros, não é a coletividade, não. Então, repensa a sua postura, né? Mas isso acontece no Brasil, meus amigos, recorrentemente.
além de ser uma infração, se for um servidor público que faça isso no âmbito da sua própria repartição, se é infração administrativa, né, danificar patrimônio público é crime, certo? Então a gente tem que pensar, e mais do que ser crime, é uma burrice, certo? É uma burrice, não faz sentido algum, ok? Então eu, como servidor público aqui, procuro ser, e os meus colegas já têm essa consciência, só para dar um exemplo, né? Aqui no tribunal a gente pensa muito nisso, em economia. Por exemplo, tudo agora aqui é digital. Para você imprimir, nós temos um controle de impressões de papel por cada impressora que consta em cada setor do tribunal. Há um controle computacional, foi feito um sistema interno que controla e fiscaliza isso. Cada impressora imprimiu tantos. É claro que quando é necessário a gente imprime, né? E também a necessidade de economia não pode impedir a própria prestação do serviço. Mas ninguém imprime aqui, por exemplo, apostilas, certo? Como um aluno meu disse que acontece muito no órgão que ele trabalha. Rapaz, professor, os alunos chegam lá, imprimem as apostilas tudinho, tira xerox. E não é uma não, professor. É várias, é uma resma todinha. Isso não faz o menor sentido. Isso aí, na verdade, é até crime, certo? Pode configurar, a depender do caso, o crime de peculato, né? A gente aqui, por exemplo, para economizar energia elétrica, né? Conta de energia elétrica do tribunal, até pouco tempo atrás nós não tínhamos energia solar. Agora já tem uma usina de energia solar. É uma forma de economizar erário público. Quando nós instalamos lá, foi instalado um projeto do tribunal, né? Uma usina de energia solar que alimenta todo o tribunal e vários cartórios do interior. A produção dela é tão boa que permite isso. Isso fez reduzir, assim, drasticamente os gastos com energia. Mas antes de haver isso, aqui no cartório nós chegávamos de manhã ali, 7h30 da manhã, eu pedi aos colegas que só ligassem o ar-condicionado por volta de meia hora depois do expediente. Por quê? Porque ainda está friozinho de manhã, né? Ainda está friozinho. E quando a gente está indo embora, a gente desligava o ar-condicionado meia horinha antes, 15 minutinhos antes. Veja, isso não está em nenhuma norma clara, certo? Mas isso é até uma questão de lógica e, por que não dizer, de ética, né? Se eu quisesse enquadrar em uma norma, seria nesse artigo aqui que eu estou acabando de ler com vocês, né? Que fala dos deveres dos servidores públicos. Peraí que travou aqui. Artigo 116, inciso 8, né? Zelar pela economia de material e conservação. Professor, se eu fazia isso aqui em Natal, fazia. Aqui em Natal dá para fazer. Talvez lá em Martins dá para fazer. Mas quando eu chegava em Jucurutu, não dava, não. Jucurutu era muito quente, né? Caicó é muito quente, então depende da região, né? Mas aqui nós fazemos isso. Pelo menos na minha zona, eu não posso garantir que em todos os lugares isso é feito, mas eu acredito que na imensa maioria dos setores aqui do tribunal a gente faz isso. E seria bom que isso também acontecesse como regra, né, na administração pública. Agora, o que acontece às vezes é que o servidor público, ou mesmo o cidadão, pensa que porque é público, não deve ser preservado. Aí é aquela postura, eu diria, ilógica, né? Que no final vai ser pago sempre pelo nosso dinheiro. Beleza, outro dever importante, guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Nós só devemos trazer a lume assuntos processuais, assuntos da repartição que sejam públicos. Podemos trazer a lume, mas questões que têm a ver com a dinâmica interna, não precisa a gente ficar estendendo, né? Por exemplo, sei lá, eu estou aqui com um processo administrativo tramitando contra um colega. Tem para que eu ficar levando isso a público? Né? Não tem sentido. Se for, ainda mais se for um processo que está protegido sob sigilo, que pode expor um colega de trabalho que ainda está se defendendo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, ser assíduo e pontual ao serviço, ser assíduo é não faltar, ser pontual é chegar no horário combinado, no horário legal, né? Tratar com urbanidade as pessoas. O que é isso, professor? É ser educado com as pessoas, certo? Tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado no que tange a conduta vocabular, né? As palavras, né? Eu vou trabalhar com um colega meu aqui. Eu sou o chefe deles. Aí eu vou chegar, eu tenho dois jeitos de pedir. Diz, amigo, faça aqui, por favor. Isso é um jeito de fazer. Aliás, até assim eu falo, por favor, né? Eu chego assim, amigo, faça aqui para mim. Olha o tom. Como é que eu faço? Amigo, eu preciso da sua ajuda aqui. Você pode fazer isso aqui para mim, por favor? Isso é tratar com humanidade as pessoas.
Mas, Ali, você é chefe dele, você poderia dizer a primeira. Mas não é conveniente, não é ético, né? Não é ético. O meu juiz, minha juíza, quando vai falar comigo, ela poderia dizer assim, Arley, determine que se faça isso aqui agora. Poderia dizer assim. Ela é minha chefe, é uma ordem clara. Poderia. Mas aqui é um trabalho civil. Nós não estamos numa guerra, né? Geralmente o tratamento é esse. Ela fala, doutor Arley, por favor, ó, faça aqui para mim. Esse por favor dela é o seguinte, eu estou mandando você fazer, certo? Eu interpreto como eu estou mandando. Eu já sei que é isso. Mas ela não precisa dizer isso, né? Quem tem autoridade não precisa mostrar sua autoridade com as palavras e com ostensividade. As próprias pessoas ao redor reconhecerão a autoridade daquela pessoa, né, que tem autoridade pela sua educação, pelo seu conhecimento e pela relação hierárquica profissional que existe, certo? Então, tratar as pessoas com humanidade tem a ver com tratar as pessoas com respeito, né, com educação. E o inciso 12 diz assim, representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Esses são aqui os deveres que estão elencados no artigo 116. Além dos deveres, há um elenco também no artigo 117 da lei que fala sobre o que é proibido ao servidor público, certo? Então, aqui, ó, proibições aos servidores públicos. Ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Não pode, né? Rapaz, eu vou trabalhar, eu vou chegar lá de manhã, dou o ponto, saio, não aviso a ninguém, faço isso. Ora, não pode, né? Existe uma relação de hierarquia dentro da administração. Relação essa que decorre do poder hierárquico que nós estudamos, né? Poder hierárquico nós estudamos. Nós também estudamos o poder disciplinar, né? De modo que quando essas condutas se repetem, quando isso acontece, o servidor é advertido. Se persiste essa conduta, o chefe imediato pode exercer o poder disciplinar, de aplicar sanções ao servidor que, por exemplo, assim age, descumprindo uma proibição. Por exemplo, retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Os objetos da repartição, tudo da repartição. Você não pode ficar levando para casa sem que eu tenha anuência. Eu não posso pegar um computador aqui do tribunal para levar para minha casa e tratar como se fosse meu sem ter a anuência do tribunal, certo? Nesse caso, eu tenho a anuência do tribunal. O tribunal me deu um celular para mim trabalhar, ele me deu o aparelho e eu pago a conta, né? Foi mais ou menos um acordo, entre aspas, né? Não houve um acordo, foi uma ordem, olha, esse celular aqui é funcional, mas o tribunal não pode pagar a conta. Então, você vai receber o aparelho e, se quiser, pagar a conta e bota um chip. Pronto. Foi o que o tribunal pôde fazer nesse momento, eu pago a conta e boto o chip. Aí fica sendo meu celular pessoal e profissional ao mesmo tempo. Como eu exerço função de chefia e eu tenho que estar integralmente à disposição do tribunal, funciona bem, certo? Recusar fera documentos públicos. Veja, eu sou servidor público. Aí eu recebo um ofício lá da Prefeitura de Natal. Aí eu vou dizer aqui, não, esse ofício aqui não vale não. Não existe isso, né? Os documentos públicos, eles presumem-se válidos, certo? Eles têm fé pública. De modo que se eu recebo um ofício da prefeitura assinado pela autoridade competente, se eu recebo uma requisição do Ministério Público Eleitoral, se a prefeitura recebe um ofício, se a União, o Ministério da Fazenda, lá em Brasília, recebe um ofício da primeira zona eleitoral, assinada pela autoridade competente, ele não pode recusar fé a documentos públicos. Tem que receber aquele documento, dar a devida tramitação e presumir o verdadeiro. Se houver alguma suspeita de que aquele documento é fraudulento, aí o órgão ou o agente vai tomar as diligências, vai executar as diligências para verificar a veracidade do documento. Agora, recusar a fé a documentos públicos não é permitido. Outra atividade, outra proibição, opor resistência injustificada ao andamento de documento ou processo ou execução de serviço. Não, né? Você tem que opor resistência, você tem que dar andamento ao que chega para você. Você não pode ficar criando dificuldades injustificadas para impedir a tramitação de processos, a tramitação de documentos. Aí aqui tem essa norma aqui que eu acho ela muito esquisita, né? Mas ela diz assim, ó, não pode, o servidor, é proibido ao servidor promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Isso é complicado, porque a gente acaba na repartição pública, né? Criando amizade com os colegas de trabalho. Em vez por outra, você diz, opa, meu colega, meus parabéns e tal, feliz aniversário. Será que isso estaria vedado por essa norma? Então, essa norma aí precisa ser interpretada sempre com proporcionalidade.
com bom senso. Eu não posso promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, no sentido assim, de tratar um colega meu de trabalho, porque, por exemplo, ele é americano, diz, homem, você é um jumento, torce pelo América, não sei o quê, um derrotado, um sofredor. Aí já está se enquadrando aqui no inciso 5, né? Isso é o tom, certo? Agora, se é uma coisa que, ou então uma manifestação de apreço, né? Ficar dando beijos e abraços dentro da repartição pública, isso não tem sentido, né? Eu imagino que eu tenho uma relação amorosa com uma colega aqui de trabalho do TRE, fosse minha esposa, eu chegaria na minha repartição pública e ficaria dando beijo nela, na boca, alisando. Isso é manifestação de apreço, não é permitido isso aí. É uma proibição, certo? Então precisa analisar isso com bom senso. O tratamento cortês, educado, tudo bem, né? Mas o tratamento exageradamente carinhoso é vedado e também o tratamento exageradamente grosseiro, ríspido, pode tipificar a conduta do servidor nessa proibição. Outra vedação, proibir cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Ora, o servidor público não pode passar para um terceiro que não faz parte da administração as suas tarefas, certo? As suas atribuições. Ora, se o cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que é combinada a um servidor público, cabe a ele exercer essa função, certo? Inclusive porque ele está sendo remunerado por isso, de modo que ele não pode repassar, né? Não, eu sou o chefe aqui, eu vou repassar para um amigo meu que é jurista, que quer me aprender. Um aluno da UNP aqui, né? Um aluno meu de você, dessa turma, professor, eu queria trabalhar lá, professor, na sua zona eleitoral. Quero ficar lhe ajudando com seus processos. Eu digo, beleza, bicho, tem que fazer o estágio, passar na seleção, para ser estagiário, para ter um vínculo efetivo. Não, professor, eu quero ir de graça, eu fico fazendo tudo que o senhor quiser lá. Não posso, né? Isso aí feriria a norma administrativa. Eu poderia responder até criminalmente também. Responderia administrativamente e criminalmente. Eu estaria dando uma atribuição que é legal minha a um terceiro, que não faz parte da repartição, certo? Não faz parte do órgão. Outra vedação, ó, coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou a partido político. Dizem que isso acontece, às vezes, no âmbito dos municípios e no âmbito do Estado, né? O pessoal, às vezes, que é sindicalizado, tenta coagir, principalmente sindicalizados que ocupam funções de chefia e assessoramento. Então, coagir, muitas vezes, seus subordinados para que se filiem a um sindicato, se filiem a uma associação. Se for no âmbito federal, isso aí é um ilícito administrativo, certo? Mas percebam, conversar sobre a possibilidade de filiação é uma coisa, agora coagir é algo mais incisivo, né? Olha, ou você se filia ao sindicato, ou eu vou começar a botar mais atribuições para vocês aqui na repartição. Isso é coagir, né? Isso aí é proibido. Agora, não, rapaz, é interessante se filiar ao sindicato, ele protege nossos interesses. Você acha uma boa ideia? O pagamento da anuidade é tanto. Você acha uma boa ideia? Isso aí não é coagir, isso é conversar, né? E nem aliciar. Coagir ou aliciar é uma conduta mais incisiva, no sentido de obrigação, de impor uma ordem aos subordinados para que assim façam. Aí não é permitido, porque existe um direito constitucional chamado liberdade de associação, um direito fundamental, né? Então, portanto, não pode o chefe fazer isso. Outra proibição, ó, participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Professor, o que é isso? O servidor público não só tem direitos, não, ele tem várias proibições. Uma delas é ser comerciante, né? Eu quero ser dono da minha empresa. Não pode. Aliás, você pode até ser dono acionista, mas você não vai poder administrar a sua empresa. Você não vai poder gerenciar a sua empresa. Você pode ser acionista, cotista de uma empresa, mas você exercer função de gerência, função de administração diretamente, não poderá. Se você quiser abrir uma empresa, né? Ah, professor, que coisa ruim. É. Certo? Não pode. Só, mas tem como burlar isso? Tem como burlar, mas você estará correndo o risco de ser pego nessa
nesse inciso, responder a um processo administrativo e ser demitido. Aí você que escolhe. Professor, a colega aqui, Jacira, está perguntando, qual é o superior hierárquico que vai coagir para um servidor, no caso, se filiar? Minha cara, existem, a depender de quem está no poder, cargos de comissão que dão poder hierárquico de uns servidores sobre os outros, cargos em comissão. Quando, por exemplo, um sistema político ganha as eleições no âmbito estadual, municipal, os cargos em comissão do primeiro escalão, às vezes do segundo e até do terceiro, são ocupados por pessoas filiadas, aliados desse que venceu a eleição. Não estou querendo falar de ninguém nesse momento. E, portanto, essas pessoas que vão exercer esse cargo em comissão serão superiores e hierárquicos aos subordinados. E não é, diríamos assim, impossível, né, que esse superior hierárquico vai perdurar durante 4 anos lá naquela repartição, porque é um cargo em comissão, de algum modo coaja um subordinado que é efetivo. Às vezes, pessoal, acontece isso, um servidor efetivo, concursado, fica sendo subordinado a um servidor de confiança do chefe do Poder Executivo, por exemplo. Então, eu sou de carreira, tenho 20 anos de carreira, mas eu fico sendo subordinado a um cargo de confiança do governador. Aí o pessoal sabe, por exemplo, que a minha visão política é diferente, diz, olha, vamos se filiar aqui, rapaz, ao sindicato, se o sindicato apoia a gente, o sindicato está com a gente, ou então essa pessoa gestora é de uma associação profissional, CRM dos médicos, o cara é o diretor do CRM regional. Olha, fulano, vamos se filiar aqui, vamos se associar ao CRM dos médicos, vamos se filiar ao AB. Como existem cargos em comissão e de confiança, por pessoas que não têm nenhum vínculo com a administração, a não ser o vínculo da confiança com o titular do poder momentâneo, isso é possível sim de se acontecer, doutora Jacira, viu? Inclusive, já aconteceu. E eu espero que não esteja acontecendo atualmente, mas acho que pode estar acontecendo. Beleza? Se alguém já tiver sido vítima disso, a coação é nesse sentido. Essa ideia de que os sindicatos são pessoas não gratas, depende, né? Depende, tá certo? Nós temos uma governadora que foi sindicalista e virou governadora, com apoio dos sindicatos, certo? Aqui no Rio Grande do Norte, só para dar um exemplo. A principal base dela de sustentação eram os sindicatos. Beleza? E às vezes pessoas que estavam nessa base de sustentação dela, quem sabe hoje não estão exercendo funções de gestão na própria administração. Então eu não sei, certo? Mas que a lei ela já prevê isso para evitar, né? Já prevê isso para evitar. Beleza, beleza. Inciso 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, ou de cônjuge ou companheiro. Então, eu sou servidor público, certo? E aí eu quero, como eu manjo como a coisa funciona na administração pública, o meu irmão mais novo quer fazer, por exemplo, o meu irmão mais novo é parente até 2º grau, mas imagine aí um primo meu. Primo é parentesco de 4º grau, certo? Aí um primo meu vai dizer, bicho, como é que eu faço aí no processo aí que está tramitando aí, cara? Você pode me ajudar, ser procurador meu nesse processo, para me ensinar como é que eu vou resolver? Eu sou o seu primo aqui, você que é candidato a vereador aqui vizinho em Parnamirim. Você pode atuar aí no TRE, eu tenho um processo tramitando aí. Você pode atuar para mim como procurador, resolvendo meus interesses? Aí a lei diz assim, não pode, não pode. Eu só posso atuar como procurador de parentes até 2º grau em processos de natureza previdenciária, né? Para buscar benefícios previdenciários ou assistenciais. Fora isso, não poderia eu atuar como procurador desse meu primo, por exemplo, que quer ser vereador lá em Parnamirim. Não poderia. Ok? Beleza. Inciso 12. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Não podemos receber benefícios, né? Extras, certo? Além da nossa remuneração. Professor, mas aquele pequeno presentinho ali, professor, que às vezes acontece. Certa vez, uma senhora veio me oferecer uma galinha lá em Jucurutu, porque eu atendi ela muito bem. Eu tive que negar.
certo? Oi, meu filho, você me atendeu tão bem, eu nunca fui. Não, senhora, não precisa, muito obrigado. Entrega essa galinha lá no centro de idosos ali, precisa de apoio, de ajuda. Eu não posso receber, senão posso responder um processo administrativo. Aqui a lei. Aí mostrei a ela lá. Ah, mas que nem um presentinho. Não, posso não, senhor. Não tem que estar recebendo presentinho, não. Certo? De ninguém. Certo? Ah, professor, mas isso é muito difícil de controlar. Eu sei, pessoal, que é difícil. Mas você, servidor, é que tem que ter essa postura ética, porque quem está correndo risco é você. Se o cara for lá e der o presentinho e alguém gravar, quem vai perder o cargo vai ser quem deu o presentinho ou vai ser você? E se esse presentinho for considerado uma vantagem indevida, você vai estar recebendo, você vai estar praticando também o crime de corrupção. Já pensou? Então é melhor não receber, diz não. Saber dizer não, meus amigos, é o segredo da felicidade hoje em dia, certo? Saber dizer não é um dos segredos da felicidade. Às vezes a gente quer dizer sim para todo mundo e por isso a gente se preocupa, fica doente, né, com problemas psicológicos. Quando a coisa não é certa ou quando a coisa lhe desagrada, você tem que ser honesto com você mesma e olhar no olho da pessoa e dizer, olha, amigo, infelizmente isso aqui eu não posso. Ou então, olha, meu amigo, isso aqui, infelizmente, eu não quero. Olha no olho. Pronto. Ah, mas eu vou magoar a pessoa. Paciência, né? A vida é assim. Quem não sabe dizer não com medo de magoar os outros, acaba se magoando, se prejudicando até na sua saúde, certo? E às vezes na sua esfera de direitos, né? Nesse caso aqui, gera problema na esfera de direitos. Saber dizer não, portanto, é muito importante para uma vida equilibrada, uma vida boa. Bom? Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Não pode. O servidor público não pode estar recebendo pensão, comissão de Estado estrangeiro. Olha, isso tem a ver com a nossa soberania nacional. Se o servidor público é brasileiro, ele não pode estar sendo financiado por instituições estrangeiras, Estados estrangeiros. Estados estrangeiros, a lei fala Estado estrangeiro, não instituições estrangeiras, Estado estrangeiro, né? Também o servidor público não pode praticar usura sob qualquer das suas formas. O que é usura, professor? Emprestar dinheiro a juros exorbitantes. O servidor público não pode fazer isso. Proceder de forma desidiosa, ou seja, trabalhar de forma desatenta, sem compromisso. Desídia é fazer as coisas sem compromisso, sem atenção, sem cuidado, tá nem aí. Isso é desídia. Não pode. É uma proibição. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Não pode o servidor público fazer isso. Ah, professor, mas pelo amor de Deus, professor, eu só imprimi uma folha, um boleto, um rascunho. É claro, meus amigos, que isso aí é irrelevante, certo? Imprimir um rascunho, né? Por exemplo, para pagar um boleto, eu tenho um rascunho aqui, ó, um documento que eu não usei, certo? Um rascunhozinho. Aí eu estou com um boleto para pagar hoje, eu vou e imprimo aqui na minha zona eleitoral. Questão de urgência e tal. É claro que eu não cometi esse ilícito, né? Essas normas, todas elas precisam estar permeadas daquele princípio que nós aprendemos da administração pública, um dos princípios que é implícito da Constituição, chamado princípio da proporcionalidade. Beleza, professor. Inciso 17. Cometer outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e situações transitórias. A regra é que cada servidor público tem as suas atribuições fixadas na lei. De modo que eu não posso ficar impondo que outros servidores fiquem realizando atribuições que são estranhas ao seu cargo. Né? Isso pode caracterizar até mesmo abuso de autoridade. Né? Então, não é autorizado pela lei e está errado. Certo? Beleza, vamos dar uma parada na nossa aula. Já são 3h29, vamos dar um intervalozinho de 15 minutos. E às 15h45 eu estarei de volta, tá bom? Tomar uma aguinha, minha garganta já está seca. Valeu!